Olá, boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um Tech on Build Web Talk Series, onde o Build Collab dinamiza conversas online sobre a transição digital e climática do setor AEC, com o objetivo de contribuir para a discussão de temas com interesse prático para as empresas do setor. Hoje a conversa vai se debruçar sobre a obrigatoriedade do BIM na construção. E para isso, contamos com a presença de Eduardo Toledo Santos e Ricardo Coutinhoto, investigadores e profissionais cujo trabalho se desenrola no Brasil e no Reino Unido, onde o BIM é obrigatório. No final da conversa, será ainda a altura para a divulgação dos vencedores do Prémio Excelência BIM 2021. Em nome do Build Collab, agradeço a presença de todos aqueles que assistem ao evento em direto. Passo a palavra a António Aguiar Costa, diretor de Investigação e Desenvolvimento do Build Collab, que vai enquadrar o tema e moderar a conversa. Olá, boa tarde, António. Olá, Lourdes. Obrigado por esta introdução. Hoje, de facto, temos aqui um desafio bem grande, falar sobre o tema da obrigatoriedade do BIM. Para isso temos dois convidados muito especiais que fizeram parte do júri do Prémio Excelência BIM e que nos vão ajudar a discutir os desafios desta decisão de obrigatoriedade ou não. Eduardo Toledo Santos é engenheiro, mestre e doutor em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, professor da Escola Politécnica da USP e coordenador do mestrado profissional em Inovação na Construção Civil, onde orienta alunos na linha de investigação BIM e simulação computacional. É também relator do Grupo de Trabalho de Objetos BIM na Comissão Especial de Estudos sobre BIM da ABNT, o Organismo de Normalização do Brasil, fundador e conselheiro do BIM Fórum, diretor de divulgação da ANTAC, Associação Nacional de Tecnologia no Ambiente Construído. Por outro lado, temos Ricardo Coutinhoto, professor efetivo da Universidade de Bath, Reino Unido, arquiteto e urbanista, com mestrado em Projeto Integrado e PhD em Teoria do Design da Salford, UK. Possui mais de 100 publicações, incluindo artigos de revistas e conferências e capítulos de livros. É também editor do livro Modern Building Design, que trata de práticas modernas utilizadas no processo de projeto. É editor-chefe da destacada revista científica Architectural Engineering and Design Management e tem feito muita investigação em colaboração com diversas universidades do Brasil, mas também outras entidades internacionais, como o Politécnico de Milano, a Universidade de Florença e de Tóquio. Apresentados os convidados, abri então a discussão. Como sabemos, em Portugal o BIM não é de todo obrigatório. Existem muitos países em que a situação é exatamente a mesma, mas no caso do Brasil e do Reino Unido existem algumas diretivas ou decretos que obrigam o BIM no âmbito da contratação pública. No caso do Brasil, o decreto BIM foi publicado muito recentemente. Já o Reino Unido foi, como todos sabemos, pioneiro nesta medida, assumindo a liderança da digitalização da construção ao nível internacional. Começava exatamente com uma pergunta para o Ricardo Coutinhoto e que talvez seja uma das perguntas obrigatórias quando olhamos para o caso do Reino Unido, que é como é que correu ou como é que está a correr esta implementação deste BIM Mandate, desta obrigatoriedade. Será que foram atingidas as metas? E que esforço foi exigido à indústria, Ricardo? Ok, primeiramente gostaria de agradecer o convite por participar do Prêmio BIM Excelência 2021 em Portugal. É um prazer poder contribuir e trabalhar com grandes profissionais da área, como todos os que participaram desse processo. Já agora enfocando a questão do BIM, a implementação do BIM, os targets foram estabelecidos já há muito tempo, em 1998, quando houve um repórter da indústria que foi produzido por uma pessoa fora do setor da construção, né, um engenheiro da manufatura,
que apontou vários problemas que nós conhecemos da construção, como a falta de segurança de trabalho, a falta de competitividade e assim por diante. Esse report não foi bem recebido pela indústria da construção, né? Isso eu posso colocar em termos coloquiais. O pessoal da construção disse, como é que uma pessoa de fora vem aqui falar que nós não estamos bem? Né? E houve uma mobilização entre 98 e 2004 para tentar mudar o cenário. Em 2008, Sir Egan, que foi a pessoa quem fez o report, ele voltou a refazer esse report e olhou para as metas para ver se alguma coisa tinha mudado, e nada tinha mudado no setor, né? Ou muito pouco tinha se evoluído. Então, essas metas de produtividade, segurança no trabalho, e assim por diante, elas foram revistas, né? E durante a crise de 2008, a crise financeira, o governo lançou um report que se chamava Nunca Perca uma Boa Crise. Né? No momento em que o setor estava sofrendo com a falta de trabalho, por conta da crise econômica, o governo do UK deu apoio para que as empresas não demitissem os funcionários e, ao invés, investissem em treinamento na área BIM. Então, foi a primeira oportunidade. A visão do governo era simples, né? Se a economia está boa, todo mundo está ocupado trabalhando, não há tempo para treinar. Então, agora não há trabalho, vamos treinar. Quando a situação melhorar, nós estaremos oferecendo um produto diferenciado. Tá? E essa visão foi importantíssima no desenvolvimento do BIM aqui, porque se percebia que as grandes empresas do setor construtivo do UK, eles estavam perdendo mercado internacional, né? Nas grandes obras na Ásia, no Oriente Médio, assim por diante. Então, a partir de 2011, se estabeleceu, né, o mandate do BIM, né, que visava melhorar a posição do setor da construção. E como isso se desenvolveu? Foi uma tarefa gigante, né? O governo inicialmente definiu que apenas obras acima de 50 milhões teriam a obrigatoriedade. Isso depois passou para 20 milhões, depois para 5 milhões, e o governo decidiu, não, todas as obras públicas têm que adotarem o BIM a nível 2. Nós estamos falando aí de 2011, tá? Onde BIM nível 2 não existia, ninguém sabia o que era, nem mesmo o governo. Tá? Então, foi a obrigatoriedade, na realidade, ela não era é uma obrigatoriedade não obrigatória. O que o governo fez? Ele instruiu o Tesouro Nacional que, a partir de 2016, todas as obras públicas na área de construção que fossem contratadas teriam que ter as empresas certificadas em BIM nível 2. Tá? Entre aí, então, 2011 e 2016, se formou uma grande força-tarefa, trazendo muitas das universidades do Reino Unido, muitas das grandes e médias empresas do setor, né, o que se chamou BIM Task Group, para a definição daquilo que seria, né, todos os processos de trabalho do BIM nível 2. Tá? Então, a partir de abril de 2016, então, foi implementado. Tá? Como que isso aconteceu? Houve uma corrida grande, tá? E a maioria das empresas do setor eles passaram a entender o que era o BIM e o que era o BIM nível 2. Mas nem todas as empresas buscaram a certificação. Tá? As empresas passaram a buscar a certificação à medida que eles se engajavam com projetos públicos. Tá? Então, o que passou a se ter era grande número de empresas que estavam adotando processos BIM, tá? Mas que não tinha a certificação necessariamente dita. Tá? Com isso, houve um efeito colateral positivo. Tá? Por quê? Como se falou tanto sobre a adoção do BIM, o setor privado, né, começou a exigir nas obras deles também. Então, de todos os reportes, as pesquisas que foram produzidas anualmente, né? Então, nós vimos que começou principalmente com obras públicas e hoje, tá, a quantidade de obras privadas que adotam o BIM é maior do que as obras públicas, tá? Até mesmo porque o governo não tem tanto dinheiro assim para fazer tantas obras, né? Então, o que se aprendeu disso é que o poder está na mão dos clientes.
né? Claro. Então, assim, houveram muitos estudos de caso onde se demonstrou os benefícios financeiros em termos de tempo, de competitividade, de redução de erros, de redução de acidentes, em função de poder se explorar mais. A questão da sustentabilidade também muito mais forte com as metas, né? Então, em relação às metas que foram estabelecidas, foram cumpridas? Não se sabe, tá? Mas se sabe que avançou muito, tá? Então, assim, porque o esforço de medição é bastante grande, né? Então, teria acontecido em 2020, 2021 essa medição, o que não foi possível pelas razões que nós todos sabemos. Não? Então, espero que a partir de 2023 nós teremos um novo report, né, feito pelo governo para dizer qual foi o impacto. A percepção geral é que foi muito positivo. Ricardo, e será que chegar ao nível 3 é um objetivo ou, de facto, o nível 2 tem que ser mais consolidado? Já não se fala mais em nível 2 Pois, e nem tampouco em nível 3. Assim, a visão... em 2015, o governo liberou um Digital Bill Britain, é um documento que ele muda a posição daquilo que a Inglaterra vende como serviço, né? Então, a Inglaterra quer ser visto como pioneira na área de digitalização geral, em todas as indústrias, tá? Então, para isso, requer o que nós conhecemos como BIM nível 3, que é uma integração total, tá? Então, hoje já se vê avanços em muitas áreas, com o uso de inteligência artificial, o uso de machine learning. Sim, mas é um documento muito mais transversal, não é? Que vai a todo o ambiente construído, as cidades, não é? Acaba por ser algo muito mais transversal. Isso, é muito mais amplo. É claro que, se nós pensarmos, o setor da construção evoluiu bastante no sentido da adoção, mas o setor público, como cliente, não avançou tanto. Sim. É claro que os custos associados a mudar um país todo e a maneira como são geridos os projetos é muito alto, né? Então, à medida que se estabelece como serão as cidades inteligentes, né, a gente vê um esforço da indústria em geral com as cidades inteligentes em todo o Reino Unido, né, com a competição anual de quem está avançando mais nessa área. A gente vê que, a partir de 2030, as realidades que nós falávamos, dos carros sem motoristas, né, de toda essa digitalização, vai ser mais realística, né? Está caminhando nessa direção, mas é uma tarefa muito grande, né, vai levar muito tempo. Obrigado, Ricardo. De facto, mesmo em Portugal, nós também temos essa noção de que o cliente é aqui alguém fundamental na inovação da indústria, e por isso fizemos um guia de contratação, um guia para a implementação BIM nas autarquias, que é mais a nível regional e local. Precisamente por isso, sem haver essa mudança, se calhar é um pouco mais difícil. E passava, de facto, com isto para o Eduardo Toledo Santos, que felizmente já tive a oportunidade de conhecer o pensamento, as experiências, e nesse sentido eu gostava de perguntar se eventualmente as boas práticas de outros países acabaram por ajudar a este caminho que o Brasil fez, não é? Claro que nós olhamos eventualmente para o decreto BIM do Brasil e podemos sempre pensar que ele poderia ser melhor, que poderia ir por outro caminho, ou que é perfeito eventualmente. A questão aqui é o que é que pensa em relação ao estado atual, a este caminho até à obrigatoriedade, que deve ter sido de facto difícil, não é? Nós em Portugal não fizemos esse caminho, não assumimos essa responsabilidade. Isso por um lado, como é que vê esse caminho que foi feito, e por outro lado, como é que vê o que existe em termos da obrigatoriedade? Poderiam ter ido mais longe? Olá, Antônio, obrigado pelo convite. Olá, Ricardo. Então, deixa eu contar um pouquinho como foi aqui a trajetória do Brasil, né? O que nós chamamos hoje de BIM Mandate no Brasil, né? São essencialmente 2 decretos presidenciais. O primeiro que saiu em 2018, estabelecendo um plano estratégico, né? Que nós chamamos de estratégia BIM-BR, e
constituindo um comitê gestor para essa estratégia. E depois, 2 anos mais tarde, sai um outro decreto estabelecendo efetivamente a obrigatoriedade do BIM em obras públicas, né? Falando um pouquinho da estratégia, isto iniciou o desenvolvimento efetivamente, eu diria que no final de 2017, contou com o apoio do Reino Unido, né? Fizemos, eu digo porque eu participei dessa equipe, né? Fizemos muitas reuniões com Adam Matthews, com Richard Lane, que são figuras aí que destacaram na estratégia britânica. E então foi constituído um grupo bastante grande de servidores públicos e de alguns especialistas externos. Foi contratada uma consultoria especializada para desenvolvimento de planos estratégicos, que foi bastante bom, e produzimos uma estratégia que eu considero bastante adequada, né? Vejam, ela tem 9 objetivos estratégicos, uma série de outras ações estratégicas, metas e um roadmap. Para vocês terem uma ideia, dentre os objetivos estratégicos, né, consta a parte de sensibilização, ou seja, convencer aos tomadores de decisão que eles devem adotar o BIM. Tem uma parte ligada, por exemplo, à questão de financiamento e de incentivo, principalmente às pequenas e médias empresas. Tem uma parte ligada à capacitação, introdução do BIM no currículo, formação profissional, uma parte ligada à legislação, avaliar a legislação brasileira que existe e tirar empecilhos para que se pedisse o BIM, desenvolvimento de guias e normas técnicas, ligação do BIM com outras tecnologias que estão surgindo, internet das coisas, indústria 4.0, blockchain, etc. E, finalmente, a parte de Open BIM, né? Incentivar os padrões neutros. Então, vejam, é uma estratégia bastante compreensiva, né? Aborda a maioria das coisas, estabeleceu um roadmap, que depois foi ratificado no decreto seguinte. E aí esse é o problema, né? Na verdade, eu e um grupo pequeno participamos dos 2 decretos, da escrita efetiva dos 2 decretos presidenciais. O problema é que esse segundo só saiu 2 anos depois, né? E assim, bastante modificado. Mas seja como for, então, esse segundo decreto, que é o que efetivamente estabelece a obrigatoriedade, né, que é o nosso tema de hoje, ele foca em apenas alguns projetos piloto. Ele determina que é obrigatório o uso do BIM apenas em alguns projetos piloto, a gente já vai falar, e também em obras do que eles chamam de alta e média relevância, né, para a difusão do BIM. As entidades envolvidas nesses projetos pilotos são as Forças Armadas Brasileiras, Marinha, Exército e Aeronáutica, e depois 2 órgãos do Ministério da Infraestrutura, a Secretaria Nacional de Aviação Civil, que é responsável por estar nesse grande processo de reformar e requalificar 66 aeroportos regionais no Brasil, e o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, responsável por todas as rodovias, ferrovias e hidrovias federais no Brasil. E dentro desse, um projetinho específico, que é o PROARTE, que cuida de obras de arte especiais, entenda-se pontes e viadutos. Então, a SAC, da parte de aviação, é grande, mas o resto é relativamente pequeno. Foi estabelecido um cronograma de adoção em 3 fases. A primeira começou em janeiro desse ano, envolve apenas projeto e chamadas obras de grande relevância. Os usos obrigatórios são aqueles mais tradicionais do BIM, então, os básicos, né? Detecção e modelação, é claro, detecção de interferências, extração de quantitativos e documentação gráfica, né? Uma segunda fase começando 3 anos depois, em janeiro de 24, aí já a construção além do projeto, mantendo esse escopo de obras de grande relevância e adicionando como usos a questão de orçamentação, planejamento e controle de obras e geração de modelo as-built. E finalmente, em 2028, começa uma fase final,
onde inclui também operação e manutenção, obras de média relevância e, como uso, claro, o Facility Management, né? Um dos problemas é a definição de obras de grande ou média relevância. Isso ficou em cargo dos próprios órgãos. Diga-se de passagem que esses órgãos que eu mencionei, eles já estavam fazendo o BIM antes da gente começar o primeiro trabalho da definição de estratégia. Eles já estavam fazendo isso, eles continuaram fazendo isso, não pararam até o decreto ser lançado, e no fim o decreto pede que eles são os mesmos, né? Eu tenho uma lista aqui de... Esses órgãos publicaram as obras relevantes, né? Eu tenho até vergonha de relatar isso, mas vamos lá. Marinha do Brasil, projetar um hospital naval e um edifício residencial de 2.000 metros quadrados. O Exército Brasileiro, uma vila militar e um edifício anexo ao Instituto Militar de Engenharia, que é a Escola de Engenharia do Exército, lá no Rio de Janeiro. E a Força Aérea construiu uma torre de controle de tráfego aéreo, cujo projeto está sendo feito pela própria aeronáutica. Então, veja, em termos das Forças Armadas, realmente... A ambição é mínima. Okay? Eu já tinha ouvido o Eduardo a ser um bocadinho crítico em termos da abrangência, não é? Mas em termos do decreto em si, apesar de curto e muito simples, não é? Ele tem uma lógica já interessante, não é? Já aborda os usos BIM, não é? De uma forma também muito clara. A progressão desses usos também é aceitável, quer dizer, de facto, já tem, diria, uma função até pedagógica, não é? Claro que é muito simples, não é? Acha que, se calhar, também poderia ser um pouco mais aprofundado ou não? Ou este é, em termos de decreto, não considerando a parte da abrangência, em termos de casos piloto, em termos da formulação, a estrutura do decreto está bem ou deveria ou poderia ter sido um bocadinho mais exigente? Não, eu acredito, sim, eu acredito que poderia ser bem mais vigente, né? No fim, ficaram aqueles que já estavam fazendo, ou seja, se não tivesse o decreto, na verdade, em termos de obrigatoriedade, tudo estaria sendo realizado da forma como já está sendo. Então, assim, não teve efetividade nesse sentido. Eu acho que a obrigatoriedade, ela move o mercado, ela dá uma sinalização clara. Mesmo que seja, às vezes, e a gente sempre teve esse muito cuidado de não exigir nada que o mercado não conseguisse efetivamente chegar, mas ele dá uma sinalização importante, indica um caminho. Olha, isso não é wishful thinking, isso não é fake, isso não é moda, isso é de verdade, vamos seguir esse caminho. E eu não sei se com esse nível de obrigatoriedade a gente tem atingido isso. E o que é feito do plano de transição estratégica que foi feito, não é? Porque, o que é que fizeram com isso? Porque, de facto, nós no Build Collab e Cluster AEC temos também trabalhado num plano de transição digital para a indústria da construção, para o setor AEC, mas será interessante perceber qual foi, de facto, em termos de aplicação, a consequência que teve esse vosso trabalho, que até foi bastante profundo, não é? Então, nós tivemos a infelicidade de esse plano ser divulgado em meados do último ano de uma gestão presidencial. A gestão seguinte, que tomou posse em janeiro de 19, mudou completamente os ministérios. Então, o ministério que havia liderado esse esforço, que é o da Indústria e Comércio, foi fundido com outros 3 num mega ministério da Economia. As pessoas, as cabeças que conduziram esse processo foram deslocadas para outras funções que não tem nada a ver com o BIM, e a grande verdade é que o BIM ficou, digamos assim, sem pai nem mãe dentro do governo. Nós não temos interlocutores claros hoje. E essa estratégia ela acabou
O pouco que foi feito foi ligado a um edital que saiu logo no finalzinho do governo, foi a última ação e que depois foi licitado e continua sendo execução, mas é uma coisa muito pequena. Então, infelizmente, né, apesar do plano ser bom, essa gestão não tem dado a atenção necessária, a prioridade necessária para tocar essas ações. Então, eu diria que está quase parado, infelizmente. Ricardo, há pouco vimos o Eduardo a falar da questão da obrigatoriedade, de alguma forma pode indicar um caminho, não é? Aproveitava para perguntar qual é que é a sua opinião em termos de obrigatoriedade do BIM, sim ou não. E este BIM, quer dizer, quando de facto o BIM foi aqui um trigger de uma mudança, mas é um BIM mais abrangente, não só em termos metodológicos, mas também em termos de digitalização, como há pouco também falava. A obrigatoriedade, sim ou não? Para que lado depende a balança? Sim. A resposta tem que ser sim. Tá? Porque, para mim, a obrigatoriedade significa, principalmente em relação ao governo, adotar uma posição de cliente. Tá? Um cliente que está interessado, que tem uma visão de digitalização do futuro, tá? E que tem um plano para ser seguido. Tá? Então, eu acho que é fundamental, né, que os governos definam que para se contratar obra pública tem que ser entregue em BIM. E assim, quem não quer competir, fica à vontade de não competir. Tá? Mas no mercado muito competitivo, todas as empresas vão buscar melhorar os seus processos e mudar a sua atitude em relação ao BIM para conseguir, pelo menos, poder, né, participar de um processo de competição pública. Então, assim, eu acho que, mesmo que os governos hoje não tendo, pela situação econômica mundial, não tendo muito acesso a recursos para investimento em obras públicas, isso é irrelevante, né? A mensagem está ali, né? Que obras pequenas, médias ou grandes, irrelevante do tamanho e do porte, tem que ser entregue num padrão que possibilite o governo trabalhar com essa informação no futuro, né? E, assim, viabilizar a visão de digitalização que foi criada. Então, a minha visão é sim. Agora, se a digitalização não faz parte da visão, né, do governo, perde um pouco o sentido. Né? Mas, assim, a literatura já diz, né, os benefícios estão acima dos custos. Né? Já se mostrou. Mas a gente vê em filmes de sci-fi aí, né? Os cientistas vêm, eles falam que tem um problema, que tem um benefício, e ninguém escuta, né? E depois vai lá, quebra a cabeça. Então, a academia fez seu papel em mostrar os benefícios, né? Que existem ganhos muito grandes de qualidade, de questão de gestão de riscos no trabalho, enfim. Então, aí cabe agora à indústria, né, se posicionar e movimentar. Ricardo, e quais são e eu acho que isto é uma pergunta que é transversal a todos os países, né? Quais serão os principais desafios na implementação do BIM e da digitalização na construção? É assim, imagino, há muitas frentes pelas quais se pode seguir o caminho, tá? Então, o caminho do Reino Unido é a relação ambiental. Tá? Hoje, o benefício maior do BIM é uma resposta ao Global Warming Act, né, que foi assinado por a maioria dos países no mundo todo, e estabeleceu uma meta de que 2050, né, os novos edifícios têm que produzir 80% menos de gás carbônico do que os edifícios como projetados em 1990. O governo britânico antecipou essa meta para 2030, tá? E nós já sabemos que não sem utilização de BIM, não é possível nós entendermos o impacto das nossas edificações no meio ambiente. Tá? Então, esse está sendo o carro-chefe que está puxando o maior desenvolvimento do BIM. Toda a parte de modelagem digital, de clash detection, essa parte acho que a maioria já aprendeu. Né? Então, agora, por exemplo, fizemos Agora é sustentabilidade, não é? A Twin Transition. Fizemos um estudo de caso bem grande com a HS2, que é a Highway Speed 2, né, que é a linha de trem rápida que vai ligar Londres à Escócia. Né? Todo o trabalho foi focado no processo de quantificação de carbono
gerado por esse empreendimento. Não apenas a construção, mas a utilização dos serviços de trem também. Então, você está vendo, a própria Universidade de Bath hoje tem um plano implementado que, a partir de já agora, 2021, todas as novas edificações contratadas a serem construídas no campus serão passive house, né? E as edificações existentes, elas serão melhoradas. E, a partir disso, requer modelagem, entendimento do consumo de energia, assim por diante. No Reino Unido, a questão energia é fundamental, porque a demanda está crescendo acima da nossa capacidade de produção. Se falou um tempo atrás de um blackout, não vai ocorrer, né, mas é preciso que nós conseguimos reduzir a demanda, né, que em 1/3 é gerada pelo uso de edificações. Né? Então, a eletrificação de carros, né, não adianta a gente ter uma frota eletrificada se não tem energia para abastecer os carros. Né? Então, da onde vai vir essa energia? Através de melhorar as edificações. Tá? Então, assim, essas coisas começam a se interligar, né? A cadeia de suprimento, né? Como é que a gente faz o cálculo de embedded carbon? É através do custo de ciclo de vida, não é? Será que temos informação em bases de dados para alimentar estes cálculos de custo de ciclo de vida, etc., não é? Tudo isso também não é possível sem a tal, então, digitalização progressiva, não é? Exatamente. Da cadeia. Então, assim, a parte importante para o Reino Unido hoje é resolver essa questão da energia, tá? E a gente sabe que isso só é possível através dessa digitalização que vem através do BIM, tá? A questão de digital twins, por exemplo, tem um papel muito mais importante hoje, né? Porque, novamente, a questão do ciclo de vida só é possível a partir do momento que a cadeia está integrada. Claro. Tá? Obrigado. Eduardo, esta questão da definição de uma estratégia de implementação BIM, não é? Passa muito por ter uma visão do que se pretende, mas também por conhecer a indústria e as dificuldades da indústria ou as suas características originais. E muitas vezes a indústria diz: como é que eu vou ter o BIM se não tenho dinheiro para investir no software, ou se não tenho dinheiro para me capacitar, para ter formação? Como é que se resolve isto? Quem é que tem a obrigação, se é que existe a obrigação de alguém, ou como é que nós podemos contrariar estas dificuldades? Olha, eu acho que às vezes eu enxergo dessa forma. Vamos pensar, por exemplo, a questão da sustentabilidade, né? Ela traz a médio e longo prazo resultados financeiros, ok? Não é esse o caminho que o Brasil tem seguido, paradoxalmente, né? Vocês sabem, mas o BIM, ele, digamos assim, os ganhos mais básicos e imediatos são justamente você ficar dentro do orçamento, você cumprir os prazos, são ganhos. A gente não diz retorno sobre investimento, mas diz savings on investment, né? O BIM evita você gastar mais dinheiro. Ora, então, se o problema é justamente econômico, se você quer, o problema é dinheiro, nada melhor do que adotar o BIM. A gente vê hoje que, digamos assim, para edificações, a gente considera um problema resolvido, não é um desafio, a gente sabe como fazer, quem quer fazer faz. Existe um desafio importante na parte de infraestrutura, ainda assim, para a gente conseguir... a gente não sabe ainda tão bem quanto sabe para edificações, né? A infraestrutura é muito variada, uma rodovia completamente diferente de uma barragem, que é completamente diferente de uma estação de tratamento de esgotos e assim por diante. Então, como usar o BIM efetivamente nessas coisas ainda é um desafio. Mas, por outro lado, a questão da infraestrutura, dados o nível de investimento, dos valores que nós estamos falando, né? Se a gente tiver economias pequenas, 2%, nós estamos falando certamente de milhões de dólares. Então, e o BIM se paga muito, muito rapidamente. Então, de verdade, eu não entendo, para a maioria da indústria, que a questão econômica seja efetivamente o grande empecilho. Eu acho que o grande empecilho é você acreditar, é você estar sensibilizado e confiar que é possível realmente que o BIM vai trazer esses ganhos, né? Se você acreditar nisso,
trata-se de uma decisão gerencial, um investimento que você faz e aguarda o retorno. Mas, claro, para os pequenos, e aí, paradoxalmente, de novo, a gente tem visto os pequenos adotando bastante o BIM, né? Para os pequenos é mais difícil o investimento, né? Mas eles são, por outro lado, Mas mais acabam por ágeis. ser mais ágeis, não é? Pois São mais ágeis e muitas vezes até criam negócios que não existiam de antes. Eu participei também como júri no prémio do BIM Brasil e nós víamos isso, candidaturas de empresas que faziam pré-construção só, não é? Só construção virtual, não é? Para fazer ali a transição entre o projeto e a construção. Esse é um exemplo, mas depois também a questão da construção modular, como uma prática que se liga ao BIM. Não é? Eu quero acreditar que o BIM não será quer dizer, já não há retorno, não é? Já de facto está perfeitamente provado os benefícios que podem existir e, para além disso, há aqui uma digitalização que não se pode contrariar, mas claro que nós tivemos também aquela grande linha de ação do Lean Construction, não é? Da construção Lean, que nunca entrou completamente na indústria, não é? Porque é que nunca entrou, nesse caso, do Lean Construction, nunca entrou perfeitamente na indústria? Será que agora pode entrar? Ou será que o BIM também nunca vai entrar completamente? O que é que acontece? Qual é a vossa opinião sobre isso? Eu sei que vocês são entusiastas e que as coisas vão todas acontecer, mas de facto há aqui muitas acelerações e travagens. Será que agora é o momento certo? Eu quero acreditar que sim, o BIM vai entrar. Eu acho que talvez, eu imagino que o conceito de Lean seja mais complexo que o de BIM, até. Que o BIM seria mais fácil, né, da gente conseguir implementar isso. Às vezes essa coisa de confundir com o CAD, ele atrapalha, e bastante. Mas, por outro lado, às vezes é uma base, olha, tá bom, vamos começar meio errado e depois a coisa vai. Então, eu tenho a esperança que nós vamos sim progredir, mas ainda assim, eu reputo que o principal problema é a sensibilização, é acreditar nisso, é aceitar que é um caminho, e aí, uma vez tendo isso, nós já temos no Brasil, certamente vocês têm na Europa, massa crítica e conhecimento e know-how para fazer, implementar e obter os resultados aí que o BIM promete. Ricardo, já agora deixa a mesma pergunta sobre esta questão das modas, não é? Estamos perante uma moda ou já passou tempo suficiente para que já não seja uma moda? Eu acho que já passou a fase do adotar porque é na moda. Né? Assim, um dos indicadores para mim é a falta da... Nós temos a ISO, hoje, 19650, tá? Mas o número de empresas que estão buscando certificação é pequeno, mas isso não significa que eles não estejam implementando processos, né? Os processos BIM e Lean. Tá? A partir do momento que você começa a modelagem de informação, requer você revisar os seus processos de forma a evitar duplicação, e isso, em realidade, é você também estar implementando o Lean. Tá? Então, eu acho assim, é uma questão de defesa da construção nacional, né? Porque à medida que nós trabalhamos no mercado globalizado, se você produz de uma maneira mais ineficiente, você perde mercado, então outras empresas de fora vão estar abertas a vir e oferecer produtos. Então, acho que é um caminho sem volta, e acredito que aos poucos, é normal, né? Todas as empresas de todos os portes vão passar a entender a importância. Da questão dos recursos, né? Aqui a gente usa a regra dos grandes cuidam dos pequenos, né? Mas precisa se entender que a competição vem de fora, não de dentro. Tá? Então, a empresa nacional, a indústria nacional precisa se unir, formar os grupos de discussão, tudo, para se manter competitiva contra aqueles que vêm de fora. Né? Então, no mercado europeu, isso é bastante comum, nós sabemos disso. Tá? Então, eu acho assim,
é o caminho, né? Integração, juntar, e os recursos acabam sendo, né, a necessidade de recursos acaba sendo dividida com todos. Boa. Obrigado, Ricardo e Eduardo. Estamos aqui no limite do nosso tempo. Acho que foi aqui uma conversa inspiradora. Eu acho que, em termos do desafio de discutir a obrigatoriedade, ficaram aqui algumas ideias claras, não é? Que a obrigatoriedade é, de facto, uma linha de ação, um estímulo. Tem que ser feito, obviamente, de uma forma cuidada. Mas lá está, eu acho que esta mensagem também de pensar que a competição vem de fora e não de dentro também acaba por ser aqui um driver para a indústria se unir e para tentarmos ser líderes. Aliás, a Inglaterra, na altura de começar a investir nisso, disse que queria ser o líder mundial da digitalização da construção. E é um facto que acabou por conseguir, em parte, de ir a muitos países fazer dar essa ajuda. Agradeço-vos muito, não só esta conversa, mas o apoio no âmbito do Prémio de Excelência BIM, muito importante, e espero que continuemos a colaborar, até porque temos aqui muitas coisas em comum e um caminho a trilhar que acho que é importante para todos, porque estamos todos a trabalhar nisso há muito tempo e podemos aprender uns com os outros. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Eduardo. Entretanto, passava a ação para a Lourdes. Obrigada, António. Termina então esta Web Talk, mas o nosso evento vai continuar em direto para serem anunciados os vencedores do Prémio Excelência BIM 2021. Damos início a esta cerimónia com uma mensagem de Rita Moura, que nos fará uma breve contextualização dos objetivos desta iniciativa. Boa tarde a todos e muito obrigada pela vossa presença nesta cerimónia de atribuição dos Prémios de Excelência BIM 2021. Este prémio foi criado pela CT 197, a Comissão Técnica de Normalização BIM, constituída por dezenas de especialistas voluntários que contribuem para a normalização BIM. Neste ano 2021, juntaram-se a esta iniciativa o Build Collab, o Cluster AEC e a PTPC, entidades às quais presido. Juntámos a esta iniciativa com o objetivo de promover as boas práticas e de sensibilizar a indústria e a administração pública para a necessidade da transição digital na construção. O BIM, como qualquer processo de transformação digital, tem muitas resistências e um percurso inicial difícil. Não é fácil convencer as direções que têm os seus trabalhos organizados de uma determinada forma a mudar, a investir, a requalificar recursos humanos com promessas de ganhos de produtividade a médio prazo que por vezes são difíceis de vislumbrar numa fase inicial. O Cluster AEC e o Build Collab têm aqui o grande papel de demonstrar e promover a transformação digital de forma organizada e integradora de toda a indústria da construção nacional. A construção tem um gap de produtividade em relação às outras indústrias, sendo 1,7 vezes menos eficiente. Isto resulta de algum conservadorismo, sem dúvida, mas também do facto do produto da construção ser um objeto único, executado in situ e não em fábrica. É um problema global e também um grande desafio que o setor já percebeu e que o setor percebeu que tem muito a ganhar com a transformação digital e com a integração de tecnologias da dita indústria 4.0. Para além disso, Portugal tem um grande atraso comparado com outros países, nomeadamente europeus, onde foi imposta a obrigatoriedade de adoção do BIM em concursos públicos. A capacidade de comunicar e o domínio da tecnologia foram desde sempre os grandes motores da evolução da civilização. E o BIM é precisamente uma metodologia que funde estes dois drivers de mudança num só e que tem um efeito exponencial de desenvolvimento para o setor da arquitetura, engenharia e construção. Quero agradecer a todas as empresas que enviaram as suas candidaturas e que nos mostraram que o BIM está cada vez mais presente em Portugal
e que a sua implementação de forma transversal se mostra extremamente útil e cada vez mais incontornável. Quero deixar aqui uma palavra de apreço pelo trabalho do júri e de agradecimento pelo seu trabalho na avaliação destas candidaturas, neste processo moroso, e em particular ao professor António Aguiar Costa, por todo o seu empenho e por também ele ser um driver de mudança no setor AEC em Portugal. Perante a qualidade apresentada, para além dos vencedores em cada uma das categorias do concurso, foram ainda atribuídas 4 menções honrosas e pronto, e sem mais demoras passamos ao anúncio dos vencedores e muito obrigada a todos e muitos parabéns aos vencedores. Vamos então agora passar à apresentação das menções honrosas e dos prémios relativos ao Prémio Excelência BIM 2021 e iremos começar pelas menções honrosas. Dada a qualidade das propostas, o júri considerou pertinente a atribuição de 4 menções honrosas. Para as apresentar, temos connosco os elementos do júri deste prémio e que foram, de facto, cruciais nas decisões tomadas. Começava, então, por passar a palavra à arquiteta Cláudia Antunes, em representação da Ordem dos Arquitetos, que nos irá apresentar a menção honrosa Maturidade Digital Demonstrada. Olá, boa tarde a todos, obrigada. Antes de mais, gostaria, em nome da Ordem dos Arquitetos, felicitar esta iniciativa do Prémio da Excelência BIM, realmente como um contributo para a divulgação da metodologia BIM e também das boas práticas de digitalização da construção. Uma palavra também para todas as entidades que concorreram às diferentes categorias, que provaram uma vez mais que mesmo sem obrigatoriedade de utilização do BIM em Portugal, existe um nível crescente de maturidade digital e também de inovação que contribuem muito para o aumento da competitividade do setor, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, algo que certamente nos orgulha a todos. Em particular, e em relação à menção honrosa para a maturidade digital demonstrada, os membros do júri decidiram destacar a empresa Quadrante, Engenharia e Consultoria, essencialmente pelo detalhe e também o nível de complexidade que demonstraram na definição de regras e também nos modelos e usos BIM que foram transversais a todos os intervenientes e aplicaram-no, neste caso, a ampliação de um estádio já existente. Esta candidatura, ela foi apresentada na categoria de simulação e projeto, onde demonstraram tanto na candidatura escrita como também no vídeo várias vantagens de utilização do BIM que foram muito para além da adoção interna e de todas as vantagens de adotar o BIM na sua entidade, mas sim também com a relação com outros intervenientes neste projeto. Também de referir que tiveram particular enfoque nas questões de documentos e também de criação de ferramentas internas de suporte à utilização do BIM, tendo por base a adoção de normas. Demonstraram, por isso, aqui um nível de maturidade digital bastante avançado, o que nos levou à atribuição desta menção honrosa. Portanto, muitos parabéns, Quadrante. E então, eu passava a palavra ao meu amigo engenheiro Fernando Pinho, em representação da Ordem dos Engenheiros, para nos apresentar e justificar a menção honrosa grau de inovação. Muito bem, muito boa tarde a todos. Portanto, eu estou neste júri em representação da Ordem dos Engenheiros, que é uma grande honra, e nesse sentido gostaria de felicitar todas as empresas que concorreram ao Prémio Excelência BIM 2021 e a iniciativa e a existência do próprio prémio. A empresa que foi galardoada com esta menção honrosa grau de inovação é a empresa TPF Consultores de Engenharia e Arquitetura S.A., que concorreu na categoria Simulação e Projeto. Na verdade, esta empresa tem estado a implementar um centro de inovação que o júri considerou meritório. É um centro de inovação que apoia todas as áreas de intervenção da empresa. Ele é constituído por um conjunto de técnicos especializados em setores complementares,
como técnicos de informática, engenheiros civis, arquitetos e desenhadores. Este centro de inovação foi, de facto, objeto de destaque, porque ele permite, digamos, que a empresa crie condições internas de melhoria do seu desempenho em vários aspectos. Este centro de inovação tem como principal objetivo realizar a coordenação geral dos projetos da empresa, interagir com outras empresas que possam vir a ter mais tarde, digamos, instrumentos semelhantes para que possa haver essa interação com outras empresas através deste centro de inovação. Facilitou e tem facilitado a transição digital da empresa e acompanha os diversos projetos desenvolvidos em ambiente BIM nesta mesma empresa TPF. E, portanto, isto permite um trabalho colaborativo entre os vários setores da empresa, o que tem efetivamente melhorado os procedimentos internos e todo, digamos, o rendimento e a qualidade final dos trabalhos que realiza. Como, por exemplo, a implementação de tecnologia de visualização do projeto, e sabemos a vantagem desta tecnologia, por exemplo, na minimização de erros, etc., como é o caso, por exemplo, da impressão 3D e de realidade virtual. É, portanto, uma grande evolução que se dá no interior desta empresa e ela deve ser apresentada como exemplo para outras empresas do setor, e foi por isso justamente que o júri distinguiu este centro de inovação da empresa TPF, a quem apresento os meus parabéns. Muito obrigado, Fernando. Passávamos então à honrosa seguinte, designada Impacto na Indústria, e que nos será apresentada pela engenheira Paula Couto, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a presença do MEC aqui no júri do Prémio Excelência BIM 2021. Acho que a iniciativa é muito importante para realmente sentirmos o desenvolvimento que o BIM tem tido neste setor da arquitetura, engenharia, construção e operação. Este prémio, esta menção honrosa do impacto na indústria foi atribuído a um promotor imobiliário porque foi considerado que, digamos que o dono de obra tem uma força muito importante no desenvolvimento destas metodologias, nomeadamente por ser quem contrata, por ser quem inicia o ciclo da produção neste setor portanto, a forma como pode impactar nestas metodologias. Este prémio foi atribuído à VIC Management Universal Limitada, que nós parabenizamos, e foi, digamos, no desenvolvimento do projeto Prata Riverside Village, onde o BIM foi utilizado quer na área do projeto, nomeadamente ao nível das fachadas e programação da utilização de produção de desenhos e otimização de geometrias, quer também ao nível depois da gestão da obra e digamos, usos de BIM relacionados com a gestão da parte da construção. Por isso, parabéns à VIC Management Universal Limitada pela menção honrosa na impacto na indústria. Obrigado, Paula. Vamos então passar à menção honrosa adequação metodológica e que vai ser apresentada pelo professor Francisco Teixeira Bastos, do Instituto Superior Técnico. Francisco, por favor. Obrigado, António. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de entregar esta menção honrosa adequação metodológica, que neste caso o júri concordou em entregar à empresa Digital Construction Service by Ingespor. Cabe-me ainda só umas palavras prévias. Este prémio já não é a sua primeira edição
e congratular que, de facto, a passagem de uma edição para a outra tem trazido um acréscimo muito grande de qualidade das propostas. Neste caso, a menção honrosa destaca o trabalho por parte da empresa DCS na implementação do BIM de acordo com as boas práticas metodológicas recomendadas tanto pelas normas internacionais em destaque, com o destaque para a 19650, como para as orientações dadas pela própria Comissão Técnica Nacional, CT 197, que tem tido um papel muito importante na disseminação deste trabalho a nível português. Como ainda para a introdução de outros mecanismos de controle e compromisso introduzidos no processo de procurement por parte da DCS, não contemplados nas normas. Este conjunto de ações metodológicas assumidas para a consulta e contratação, tanto por parte do requerente como por parte do prestador de serviço, como ainda por ambas, atribuíram o elevado rigor aos procedimentos ao longo de todo o processo, nomeadamente nas ações de consulta, monitorização e controle, tanto às fases de planeamento e execução. Portanto, neste edifício multidisciplinar apresentado, destacamos algumas boas práticas metodológicas que tiveram expressão em todo o processo, desde a modelação geométrica e não geométrica para todas as disciplinas, à resolução de incompatibilidades, erros, omissões e lançamento de concursos de empreitada com a integração BIM, à constituição da própria equipe multidisciplinar e da gestão de informação de acordo com o ISO 19650, à aferição junto do cliente dos requisitos macro e avaliação de necessidades para o dia-a-dia da gestão de ativos com ênfase à manutenção preventiva, à definição dos requisitos estritamente necessários para o projeto, incluindo os pedidos de troca de informação, à definição dos datas-chave para usos BIMs e níveis de informação no plano de execução. Portanto, realmente parece-nos, entre outras coisas, e gostava só de frisar no fim, as ações sentiu necessidade com vista de controle, fazendo tudo isto parte da metodologia. Reuniões de coordenação, relatórios internos de ocorrência por disciplina e por setor, relatórios completos e detalhados abordando a estrutura de informação, os critérios de modelação e classificação dos objetos, reuniões de reporte e avaliação de risco e cliente e, finalmente, estimativas de custo de oportunidade associadas a custos, erros ou omissões. Parece-nos que este sentido musculado conseguiu constituir, foi muito importante com todo o suporte metodológico apoiado nas normas em vigor. Muito obrigado e, por isso, a DCS é vencedora desta menção honrosa. Passamos então rapidamente aos prémios desta edição 2021 do Prémio Excelência BIM e temos 3 categorias de prémios: simulação e projeto, planeamento e construção e gestão do ambiente construído. Começava então pela entrega do prémio simulação e projeto, que será feita pelo professor Miguel Azanha da Universidade. Muito obrigado, António, e boa tarde a todos. É com imenso prazer que integrei este júri deste prémio, já desde a sua criação, no contexto da Comissão Técnica 197, que considero estar a ter um papel primordial na evolução do BIM no nosso país e, portanto, é com bastante gratidão até que aceitei o convite para integrar novamente o júri. Estas iniciativas de prémios são muito importantes para reconhecermos no nosso tecido empresarial e no nosso tecido produtivo, de facto, a excelência e vermos o caminho que deve ser trilhado. Estes prémios acabam por ter um impacto importante também para as empresas na sua capacidade de se mostrarem ao mercado e de poderem ganhar mais mercado também por aí, e aí esse papel que nós podemos ter, em particular eu em representação da Universidade de Minho como academia, também a ajudar a premiar essa excelência é muito importante, razão pela qual também em paralelo mantemos também os prémios para as dissertações, para também divulgar as novas pessoas do mercado, no contexto até da Conferência PTBIM, que vamos ter também já em maio de 2022, desta vez em Braga. Mas estamos aqui para falar do prémio, portanto eu partilho já de opiniões já mencionadas anteriormente, que a maturidade dos trabalhos que estamos a receber está a promover-se exponencialmente, está a aumentar exponencialmente, isso também, e mais uma vez menciono o papel importante quer da normalização a nível internacional, quer
do que temos feito a nível da nossa comissão técnica e, portanto, aqui penso que temos um lugar muito interessante neste contexto. Eu estou aqui em particular a anunciar o Prémio Simulação em Projeto e eu próprio tenho que admitir, fui eu que eu próprio pedi ao António com especial prazer para anunciar este, porque eu próprio fui um projetista no início da minha carreira e tenho especial gosto nesta componente e, portanto, quem me conhece já sabe bem disso e, portanto, foi um prazer muito especial avaliar os vários candidatos, que também foi um número nada negligenciável de candidatos a simulação e projeto, trabalhos de grande maturidade, trabalhos que já reconhecidos anteriormente com a questão das menções honrosas e, portanto, que ainda nos causou alguma dificuldade, mas de facto no final e após a definição de todos os critérios houve uma grande homogeneidade, uma grande unanimidade na escolha e estou aqui a criar algum suspense, mas de facto o prémio é atribuído a uma empresa que fez um trabalho na área das infraestruturas, que é um terreno menos fértil no BIM, ou pelo menos mais difícil tradicionalmente, com uma grande abrangência e, pode-se dizer, com grande maturidade também, felizmente, e finalmente numa obra que se considera emblemática. Vou deixar os detalhes sobre o que foi feito e a sua abrangência para o premiado, o representante do premiado falar e também porque vamos ter a oportunidade de ver o vídeo. Portanto, o prémio é atribuído neste caso ao Grupo COBA e que está de parabéns com um trabalho relacionado com o Aeroporto de Montijo e eu ia passar a palavra agora ao Pedro Serra, a quem mais uma vez renova uma mensagem de parabéns à empresa e aos indivíduos envolvidos. Por favor, Pedro, obrigado. Olá, boa tarde. Obrigado, professor Miguel Azenha, pelas suas palavras. Ficámos, de facto, muito satisfeitos com o reconhecimento de todos aqui. Eu queria começar por deixar umas palavras à organização do evento, agradecer à CT 197, à PTPC, ao Cluster AEC e à Build Colab pela divulgação da metodologia que é tão importante através de iniciativas como esta. E queria, obviamente, deixar um agradecimento aos membros do júri, que com certeza tiveram uma tarefa difícil, mas que decidiram, no final, pela atribuição do prémio à COBA. A todos, muito obrigado pelo reconhecimento. Eu não vou falar muito sobre o projeto, acho que o vídeo explica por si o que é que o trabalho que foi desenvolvido. Queria antes deixar umas palavras a todo o Grupo COBA, porque, de facto, não é fácil inovar num contexto tão exigente e tão competitivo como aquele em que nós vivemos, todos nós sabemos. E o trabalho que tem vindo a ser feito no grupo é, de facto, muito positivo e deve ser louvado. E é um trabalho conjunto. Ele começa no topo, na administração, que está claramente comprometida com esta necessidade de inovar e de melhorar e de procurar novas maneiras de trabalhar e que compreende o investimento que isso implica, tanto na infraestrutura tecnológica, nos recursos humanos, na aquisição de software, no treino. E, portanto, uma palavra de apreço à minha administração. Depois, as direções dos serviços que promovem a mudança, que incentivam os colaboradores a inovar nos projetos e que, quando as coisas correm menos bem, porque muitas vezes elas correm neste processo, estão lá para dar o corpo às balas e para proteger aqueles que estão no terreno e que, de facto, realizam o trabalho. E queria terminar com uma palavra aos meus colegas, que põem em prática esta mudança e que têm a difícil missão de inovar sem comprometer no projeto. Porque todos nós temos prazos e custos com que temos que lidar e uma mudança desta magnitude traz adversidades e dificuldades. Às vezes a ferramenta não funciona ou o processo não está claramente definido ou pode ser melhorado e são tudo problemas com que eles têm que lidar no dia-a-dia. E, portanto, queria terminar a minha intervenção com uma palavra de apreço muito grande aos meus colegas. E obrigado a todos. Em outubro de 2019, a COBA foi contratada para o desenvolvimento do projeto base do Aeroporto do Montijo. Neste, para além das habituais condições técnico-económicas, foi necessário, por requisito do cliente, implementar uma metodologia de trabalho BIM, colaborativa e integrada entre todos os intervenientes do projeto. O novo Aeroporto do Montijo localiza-se na margem esquerda do Rio Tejo, aproximadamente a 25 km de Lisboa, e resulta da reconversão de uma base aérea militar pertencente à Força Aérea Portuguesa. A implementação do aeroporto numa base em funcionamento permite tirar proveito de algumas infraestruturas existentes,
nomeadamente a pista, que será reconfigurada para acomodar as necessidades de tráfego dos aviões comerciais. O projeto encontrava-se dividido em duas áreas funcionais, o airside e o landside. No lado ar ficaram a cargo da COBA todos os estudos relativos à pista existente e os trabalhos necessários à sua reconversão para a aviação comercial, bem como o estudo planimétrico e altimétrico da placa, caminhos de circulação e estradas de serviço. Faziam ainda parte do projeto as restantes especialidades aeronáuticas, a sinalização horizontal e vertical da pista e o dimensionamento do sistema de drenagem. Do lado de terra estavam a cargo da COBA todas as infraestruturas de acesso ao aeroporto, nomeadamente o estudo planimétrico e altimétrico das vias, acessos e parques de estacionamento. Adicionalmente, foram elaborados os projetos das infraestruturas enterradas, as redes hidráulicas de abastecimento de água potável, saneamento e drenagem e as redes elétricas de telecomunicações e sistema de controle de acessos. Um dos principais desafios deste projeto foi a interação entre os modelos e os vários intervenientes. De facto, foram muitas as equipas envolvidas no projeto, tendo sido desenvolvidas várias especialidades que ocupavam o mesmo espaço físico. A utilização de uma metodologia BIM integrada foi fundamental para garantir a compatibilidade entre os vários projetos, permitindo, ao fim de várias iterações, a obtenção de uma solução livre de conflitos. A COBA conta com um conjunto alargado de programas BIM para dar a resposta mais adequada a cada desafio. No aeroporto do Montijo foram utilizados vários softwares, tendo em vista a otimização do trabalho de cada equipa. Da Bentley foram utilizados o Open Buildings Designer e o Open Roads, para a modelação de elementos estruturais e das redes enterradas. Da Autodesk foram utilizados o Revit, na modelação das especialidades dos edifícios, e o Civil 3D para as vias de comunicação. Foi ainda utilizado o programa Tecla para a modelação da obra de arte que fazia parte do projeto. Todos estes modelos eram agregados no ambiente comum do Navisworks para compatibilização, utilizando formatos abertos como o IFC e o Land XML. Os processos de trabalho eram definidos e geridos pelo gestor BIM do empreiteiro e colocados em prática pelos responsáveis BIM de cada uma das áreas do projeto. O gestor BIM produziu, em conjunto com a restante equipa, o plano de execução que organizava as trocas de informação entre os intervenientes e os diferentes softwares e estipulava mecanismos de gestão do Common Data Environment. Este foi colocado em prática através do BIM 360, plataforma colaborativa em cloud que continha várias ferramentas de gestão dos modelos. O caminho para a digitalização na COBA teve início com a aplicação pontual da metodologia BIM em projetos piloto. Com o aumento das capacidades, têm vindo a ser desenvolvidos projetos de dimensão e complexidade crescentes, sendo o aeroporto do Montijo o exemplo mais recente. Neste projeto, foi possível não só aplicar e consolidar vários processos digitais desenvolvidos anteriormente, como também desenvolver novas metodologias, sem as quais não seria possível dar resposta a um desafio tão exigente. O objetivo da COBA é dotar o grupo das competências necessárias para trabalhar em qualquer contexto de forma digital e integrada. Muitos parabéns também ao Miguel Azanha por esta apresentação e também aproveito também para agradecer todo o trabalho e colaboração que tem feito no âmbito da CT 197. É de facto um contributo muito importante, que de facto são estes pequenos contributos que fazem a diferença. Passava à entrega do prémio Planeamento e Construção, que será feita pelo professor João Poças Martins, da Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que tem também tido um papel relevante na CT 197, e passava então a palavra ao professor João Poças Martins. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite que me foi endereçado para participar no júri destes Prémios de Excelência BIM 2021 e para assinalar a notável evolução na qualidade e na profundidade das candidaturas que foram apresentadas. Importa dizer que as empresas portuguesas têm feito, de facto, um esforço notável, não só no campo técnico, temos obras muitíssimo interessantes a serem apresentadas em todas as categorias do concurso, mas também de desenvolvimento,
com novas soluções a serem propostas e implementadas na organização dos processos de trabalho das empresas. Relativamente ao prémio que eu venho apresentar na categoria de planeamento e construção, recebemos várias candidaturas. O júri considerou que muitas das candidaturas eram de facto muito boas e que essas candidaturas eram muito diferentes umas das outras. Isso acabou por dificultar um pouco o trabalho do júri, obrigou-nos a uma discussão bastante demorada até ser encontrado um consenso à volta do nome do vencedor do prémio deste ano, mas chegamos a um resultado. A candidatura vencedora descreve a aplicação do BIM a uma obra de edifícios de escritórios. São descritos vários processos de trabalho e regras de modelação e classificação internas. Um dos principais contributos destacados pelo júri é a abordagem que é descrita para a preparação e pré-fabricação de armaduras e esses processos, para o desenvolvimento desses processos, recorreu-se a standards existentes, mas também a ferramentas desenvolvidas pela própria empresa. Assim, tenho o prazer de anunciar que o vencedor do Prémio Excelência BIM 2021 para a categoria Planeamento e Construção é a HCI Construções SA. Muitos parabéns aos vencedores. E passo, entretanto, a palavra ao Pedro Ferreirinha, que está cá para receber o prémio por parte da HCI Construções. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à Comissão Técnica 197, à Build Collab, ao Cluster AEC e à PTPC por esta iniciativa que ajudaram a promover as melhores práticas BIM a nível nacional. Quero também agradecer ao júri, também por ter escolhido a HCI, e que são os representantes das várias ordens, o LNEC e os representantes das várias universidades. Universidades que têm um papel fundamental para esta mudança, que são a ligação entre a transformação digital e o setor AEC. Em segundo lugar, quero agradecer em nome da HCI por esta distinção, que é com orgulho que recebemos este prémio, e é um sinal que estamos também no caminho certo. Por último, e não menos importante, à equipa HCI envolvida neste processo, que abraçaram este desafio com bastante entusiasmo, dedicação e empenho. Em nome da HCI, obrigado. Olá, o caso apresentado é um complexo de escritórios em Lisboa, Exeo Office Campus, composto por 3 edifícios, ainda em construção. Esta apresentação refere-se ao edifício Lúmia, lote 2, composto por 9 pisos e cerca de 46 mil m² de área bruta de construção. A HCI apresentou um projeto alternativo de estabilidade que foi aceito pelo dono de obra. Nesta obra enfrentámos vários desafios. Reduzir o desperdício final de aço, otimizando o corte e a sua moldagem, adaptar e compatibilizar todas as especialidades com o projeto apresentado pela HCI, o que foi fundamental para demonstrar os pontos críticos e a sua correta preparação em obra. A preparação de toda a obra recorrendo à metodologia BIM, com o intuito de desenvolver um modelo federado com toda a informação produzida em obra. As principais barreiras prenderam-se com a mudança nos processos tradicionais dos subempreiteiros na frente da obra, devido a alterações dos processos suportados pela metodologia BIM e a necessidade de uma reorganização do estaleiro para racionalizar a estocagem de aço e a respectiva preparação dos seus vários componentes. Para minimizar o impacto na mudança no processo de preparação das armaduras recorrendo à pré-fabricação, foi seguida uma metodologia simples na frente de obra, processo que viemos a designar de corta, dobra e monta, em que cada interveniente tinha as suas funções bem delineadas e responsabilidades bem definidas. No esquema de corte, minimizamos ao máximo o desperdício de aço. Com a ligação do Revit a outras aplicações e ao Dynamo, adaptámos um algoritmo que automaticamente otimizou e distribuiu o corte dos varões de 12 metros com as respectivas referências de etiquetagem. Na dobragem, elaborámos listas por elementos construtivos, com as etiquetagens de corte, a forma de dobragem, as quantidades necessárias e o peso por diâmetro. Por fim, criámos um manual de montagem desses elementos consoante as referências da etiquetagem. Outro método utilizado para minimizar o impacto na mudança foi a racionalização do espaço de estaleiro destinado à estocagem do material pré-fabricado. Tudo isto foi apenas possível com uma forte gestão de informação. Seguimos a seguinte estratégia. A organização da partilha de informação está definida de acordo com a ISO 19650 parte 1, Common Data Environment. A HCI desenvolveu um sistema de classificação próprio, baseado nos sistemas de classificação internacionais, adaptado ao mercado nacional e, em particular, à organização interna da gestão da obra. Essa classificação dos objetos está associada ao parâmetro Assembly Code, do Revit. Definimos os requisitos de informação para cada elemento modelado, o Level of Information.
os critérios de modelação que foram definidos e ajustados ao fazimento construtivo da obra. Por último, as formas de dobragem de ferro de acordo com a British Standard 8666 de 2005, Standard Shapes. A transformação digital na HCI passa principalmente por uma gestão de informação única, centralizada e de fácil acesso. E aplicamos este processo diretamente na gestão da obra. Aqui destacamos a ligação entre a equipa central do BIM e as equipas em obra, interligadas por modelos colaborativos, as reuniões em obra com os sobrepeiteiros centradas nesses modelos e os modelos partilhados com os projetistas, que desbloquearam-se de soluções técnicas para várias otimizações. Por fim, a ligação dos modelos BIM em Revit a softwares de Business Intelligence para otimizar a modelação, melhorar a comunicação e permitir a análise relacional dos dados. É por aqui que vemos os próximos passos do processo da transição digital, que passa pela integração de modelos BIM ao software de gestão integrada da empresa. Com isto, vamos ter uma gestão de obra e de planeamento integrados, mais eficientes, e assim integramos as dimensões 4 e 5D num repositório central da empresa. Vimos claras mais-valias na implementação do BIM neste projeto. Na pré-fabricação das armaduras, o BIM desbloqueou a elaboração de vários cenários de otimização face ao valor original de desperdício estimado de aço, que levou à criação do processo de corta, dobra e monta. Na compatibilização das especialidades, potenciou a comunicação entre equipas internas e externas, a rapidez de encontrar soluções alternativas, a extração de quantidades e a possibilidade de comparação do projeto alternativo com o projeto concurso. Na preparação da obra, os desenhos foram coordenados entre si e possibilitaram a extração correta de informação. Quanto aos benefícios que poderão ser recolhidos no futuro, destacamos a normalização e desenvolvimento dos estándares dos processos BIM, como um aspecto fundamental para a maturidade digital na HCI, a modelação e compatibilização das especialidades e a preparação da obra na metodologia BIM traduzem-se em centralização de dados que melhoram a comunicação interna e externa, o aumento da pré-fabricação, principalmente fora da obra, em estaleiro central, reduz o tempo de obra, otimiza custos e aumenta a qualidade e produtividade. Cada pequeno sucesso dado na metodologia BIM traz uma mais-valia para um futuro que é cada vez mais o nosso presente. Em nome da HCI, obrigado a todos. Muitos parabéns à HCI por este prémio Planeamento e Construção e cabe-me a mim a entrega do último prémio da edição Prémio Excelência BIM 2021, respeitante à gestão do ambiente construído. Esta é uma das categorias que se decidiu criar para valorizar aqui o potencial do BIM e da digitalização num contexto de levantamento do ambiente construído, não só numa perspectiva de novos projetos, mas essencialmente e também numa perspectiva de objetos de património histórico, aliás. E para o vencedor desta categoria foi Parque de Sintra, Monte da Lua, e eu chamava o Daniel Vaz Silva para nos dar uma pequena mensagem sobre este desafio e também sobre o prémio em questão. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o júri, na pessoa do seu presidente, professor António Aguiar Costa, e agradecer ao Build Collab e restantes entidades envolvidas a oportunidade criada com este prémio para a promoção e divulgação de projetos inovadores na área do BIM. Este projeto é mais um fruto da aposta da Parques de Sintra na inovação e no desenvolvimento das melhores ferramentas para a conservação do património que lhe está confiado para a gestão. Aproveito esta oportunidade para agradecer e sublinhar a importância da parceria com o Instituto Superior Técnico neste projeto, na pessoa da professora Rita Bento e da sua equipa, e também a todos os meus colegas da Parques de Sintra envolvidos, quer nas fases de desenvolvimento, quer agora na implementação e utilização dos modelos. Penso que agora o vídeo falará por si em relação ao projeto e, portanto, em nome da Parques de Sintra, muito obrigado. Criada em 2000 com a missão de gerir os mais importantes valores situados na paisagem cultural de Sintra, a Parques de Sintra tem procurado promover projetos de investigação que fomentem a utilização de novas tecnologias no desenvolvimento das melhores ferramentas de apoio à conservação do património. O projeto para o desenvolvimento de modelos piloto BIM para a gestão de informação e apoio a projetos, obras e manutenção de património construído
reflete a maturidade digital da Parques de Sintra, na medida em que consiste em mais um exemplo de inovação na gestão de edifícios classificados. A ideia baseou-se na utilização de duas ferramentas digitais já relativamente maduras, o laser scanning e o BIM. A grande dificuldade em obter modelos BIM rigorosos em património reside na complexidade dos edifícios. É objetivo da Parques de Sintra, numa primeira fase, utilizar os modelos piloto BIM para familiarizar os técnicos das diversas especialidades com o potencial desta ferramenta e, numa segunda, pretende-se desenvolver progressivamente modelos para os restantes monumentos. Atendendo à dimensão e complexidade do palácio, foi necessário dividir o edifício em arquivos principais de forma a facilitar o manuseamento dos fecheiros e a organização geral do trabalho. Outro desafio foi realizar o levantamento do palácio enquanto este estava aberto ao público. Tal exigiu um cuidado especial na programação da recolha de dados no interior. Outra dificuldade relevante consistiu no facto de o monumento estar mobilado, o que acarretou cuidados especiais na transposição das nuvens de pontos. Seguindo a hierarquia do BIM, foi necessário desenvolver uma biblioteca de elementos com um conjunto comum de parâmetros para a representação. Foi importante descrever os elementos mais frequentes e representativos, a fim de facilitar a sua inserção, mantendo um nível de detalhe compatível com o modelo de gestão. Para a obtenção do modelo completo, foi necessário integrar no BIM elementos extraíveis a partir do levantamento das coberturas e fachadas com o drone. Em termos da definição da informação relevante para a gestão do património edificado, o projeto desenvolvido obrigou à estruturação de uma árvore de atributos e à reflexão sobre o modo como a associação entre atributos e elementos no modelo podia ser coerente na perspectiva dessa gestão. Genericamente, a informação associada ao caso de estudo foi normalizada de acordo com os princípios das bases de dados relacionais, isto é, evitando a redundância de dados, mas assegurando a integridade da informação. Na construção do modelo foram consultadas as normas ISO 29481-1 e -2, ISO 16739 e ISO 12006-3, bem como as indicações orientadoras do American Institute of Architects, do United States Institute of Building Documentation, do BIM Forum e do Comitê da AEC do Reino Unido. Com base nestes documentos foram identificados os parâmetros mais adequados para os níveis de complexidade referentes ao caso de estudo. Para cada um dos edifícios, os modelos desenvolvidos visaram constituir o recurso central para a documentação histórica, incorporando a variedade de documentação de suporte existente e em constante criação, seja em atributos incorporados ou como links externos. Foi objetivo do projeto que os engenheiros, arquitetos, arqueólogos, conservadores e historiadores da Parques de Sintra adotassem os modelos como ferramenta de trabalho para o desenvolvimento das suas atividades, o que obrigou a que tivessem sido definidas várias etapas para o processo, nas quais, para além das reuniões com os coordenadores, foram ministrados workshops formativos para os futuros utilizadores. Tratando-se de um projeto de digitalização de um edifício histórico, a metodologia de aquisição de dados seguiu o processo Scan to BIM, recorrendo a laser scanning, permitindo alcançar um nível de detalhe em que a localização posicional precisa é a máxima atingível para os elementos observáveis. Seguiu-se um processo de modelação de geometrias, com pormenorização para elementos arquitetónicos e decorativos distintivos, com um posterior ajuste da geometria de coberturas e fachadas elaborada sobre imagens aéreas. A fase de modelação dos referidos elementos arquitetónicos, como janelas e portas, foi baseada em inventário de todas as instâncias e permitiu a modelação paramétrica baseada em famílias. Consultadas as especialidades e tendo em consideração o objetivo do modelo a desenvolver, orientado para a gestão patrimonial, optou-se por desenvolver uma estrutura de atributos que permitisse o registro de informação relevante para a gestão do edifício e também de informação resultante de ensaios físicos no contexto da ligação entre o BIM e um modelo de elementos finitos para análise estrutural. Deste modo, o modelo combina parâmetros out of the box convencionais com parâmetros definidos especificamente para o projeto. A gestão do património cultural construído enfrenta uma série de desafios relacionados com a variedade e complexidade das estruturas e a diversidade de intervenções a que foram sujeitas ao longo do tempo. Ter uma plataforma única para integrar estes dados e torná-los acessíveis é da maior importância para a gestão coerente destes espaços. O uso de soluções BIM representa um passo em frente neste nível de integração, que facilita o fluxo de dados e a sua atualização contínua. Como valores patrimoniais, é essencial para a sua preservação documentar as intervenções, bem como os resultados de estudos,
para que decisões mais bem fundamentadas possam ser tomadas. Além disso, a representação geométrica detalhada permite produzir modelos estruturais para avaliação sísmica, integrando os resultados dessas análises na base de dados do modelo. Outro aspecto relevante e possível a partir da nuvem de pontos reside na reprodução do todo ou de partes do edifício em caso de perda por acidente ou catástrofes naturais. Com estes modelos será também possível a elaboração de mapas e filmes temáticos para utilização em ações de divulgação e de apoio aos visitantes. Mais uma vez, dar os parabéns à Parques de Sintra e esperando que numa próxima edição tenhamos muitos casos para poder avaliar no âmbito do ambiente construído, pois de facto é uma área que tanto a CT 197 como o Cluster IC, como todos os que estão envolvidos na digitalização do ambiente construído, querem ver acontecer cada vez mais. Queria dar umas palavras agora de encerramento desta cerimónia e dizer que de facto na origem deste prémio está a Comissão Técnica 197 BIM, que é a Comissão Nacional responsável pela normalização BIM e que agora está a fazer bastante trabalho, que também vou dar nota de parte dele. Antes disso, gostava também de dizer que depois este evento ressurgiu, digamos assim, com o apoio da PTPC e do Cluster IC e, obviamente, também do Build Collab, que dinamizou também este evento que hoje tivemos a oportunidade de ver. Em termos de CT 197, julgo ainda pertinente referir que, de facto, temos feito bastante trabalho ao nível da tradução de normas que consideramos relevantes, como a norma EN ISO 19650. Será certamente uma norma que vai mudar a forma de pensar a construção e a forma de trabalhar a construção. Por outro lado, temos também algumas especificações técnicas já disponíveis, já estão disponíveis do lado do IPQ para serem publicadas, ou seja, há aqui um trabalho também do lado do IPQ, o Organismo de Normalização Nacional, para aprovar os nossos documentos e publicá-los e torná-los disponíveis. E essas especificações técnicas versam um plano de execução BIM, versam também um guia para a modelação de objetos BIM, o BIM e a segurança, entre outros que estamos a desenvolver. Uma palavra também para os sistemas de classificação de informação e o projeto C-Class, que é um projeto relevante e surgiu também no contexto da Comissão Técnica 197 e da urgência que todos reconhecemos de uniformizar os sistemas de classificação de informação da indústria da construção. Obviamente que há muitos desafios e este é um deles, esperando que o projeto mobilizador que começou recentemente e que junta inúmeras entidades da indústria nacional, que está a ser também coordenado pelo Build Collab, com a coordenação geral, aliás, a responsabilidade da Teixeira Duarte, também possa contribuir de forma efetiva para a digitalização da indústria da construção, fazendo chegar uma plataforma colaborativa digital a toda a indústria, que de facto muitas vezes são estas ferramentas que acabam por despoletar depois toda a transformação. Em relação à CT, também dizer que estamos a preparar a criação de um novo grupo de trabalho relacionado com as infraestruturas, o BIM for Infra, e que de facto pretende abordar questões que já foram referidas, e o Miguel Azenha referiu isso, a dificuldade, o desafio, também os nossos participantes na mesa redonda, a dificuldade e o desafio de abordar infraestruturas mais complexas, muitas vezes infraestruturas lineares, etc. Ou seja,
há aqui muitos desafios para a CT 197. Obviamente que o trabalho é voluntário e por isso acabamos sempre por tentar atrair pessoas que tenham esta motivação extra para dar um contributo à indústria. Em termos de dinamização do BIM a nível nacional, a não perder a conferência PT-BIM a ser organizada em maio de 2022. Será certamente um encontro de todos os que têm não só um entusiasmo pelo BIM, mas, acima de tudo, um entusiasmo pela transição digital e a transição até a Twin Transition, uma transição digital aliada a uma transição rumo à sustentabilidade. De facto, estamos a criar aqui uma ponte entre duas linhas de transformação muito importantes. Tivemos, e para terminar, tivemos muitos vídeos aliás, vários candidatos que nos enviaram vídeos, nem todos foram mostrados. Os vídeos ficarão disponíveis no site do Build Collab, que desafio a visitarem. E, por fim, resta-me, de facto, fazer um agradecimento a todos os membros do júri que foram fundamentais neste processo, a quem eu agradeço a participação, desbloquearam todas as dificuldades sempre que elas surgiram e, obviamente, como devem imaginar, há sempre aqui decisões difíceis, porque estão em causa bons trabalhos, boas experiências e, acima de tudo, uma indústria que é a indústria mais entusiasta. Por isso, resta-me agradecer a todos e passava então a palavra a Lourdes para o encerramento, o fecho deste evento. Obrigada, António. Obrigada a todos os participantes, membros do júri que estiveram aqui connosco nesta emissão em direto no nosso canal de YouTube. Em nome do Build Collab e de todas as entidades envolvidas, dou novamente os parabéns aos vencedores e agradeço a todos aqueles que nos assistiram em direto ao evento. Este vídeo estará disponível aqui no YouTube e ainda nas nossas redes sociais, no LinkedIn, Facebook e Instagram, para quem quiser ver ou partilhar. Boa tarde e até ao próximo Tech on Build Web Talk Series.